O bendito seja o teu santo nome. Digno és tu, Santo Cordeiro. Shalom, amados. Shalom, povo abençoado do Senhor. Que glória, né? Eu amo estes hinos. Eu amo. Porque eles têm uma mensagem, porque eles cantam a palavra, porque eles falam da Bíblia, porque eles trazem de volta a bendita esperança. Que glória, que momento glorioso. Como é bom poder adorar ao Senhor. E eu achei interessante porque eu estava me preparando para o culto e eu disse, Senhor, será que hoje mais uma vez vai a mesma vibe, né? O teu espírito, e eu achei interessante porque nós iremos conversar hoje acerca de jejum e oração. E eu estava, o primeiro texto que me veio ao coração e a primeira imagem que me veio ao coração foi sobre o véu do templo rasgado e falar um pouco a respeito do significado deste véu rasgado. E qual foi a minha grande surpresa quando a Paola e o Patrick e o Peterson começaram a adoração justamente cantando o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Aleluia! E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu disse, eita, esse povo colocou um espião aqui em casa mesmo. Eu acho que tem câmeras por aqui espalhadas. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que nos leva sempre na mesma direção. Eu quero te desafiar, te convidar, te motivar a compartilhar esta live com o maior número de pessoas possíveis, para que estas pessoas possam também vir fazer parte deste momento, desta conversa, deste momento de edificação, que com certeza a palavra do Senhor trará ao meu coração e ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem grandes verdades e grandes lições para trazer para nós como sua igreja neste dia. Então, compartilha, dá um share, coloca na tua página do Facebook, na tua página do Orkut, na tua página, sei lá, em tudo quanto é página que existe por aí, e diz, olha, venham receber a porção da palavra do Senhor para as nossas vidas neste dia de hoje. E eu tenho certeza que estas vidas serão gratas, ficarão eternamente gratas, porque elas serão abençoadas por esta palavra, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é tremenda, é bênção, é vida, é cura, é restauração, é transformação, é alinhamento dos planos e da vontade do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Não é verdade? Então a minha oração a Deus é que neste dia o Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos, nos dê espírito de revelação, nos faça compreender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E com certeza nós sairemos deste lugar de adoração, deste lugar de palavra, deste lugar de presença do Senhor, muito mais fortalecidos e muito mais conscientes do nosso chamado, do nosso papel, daquilo que o Senhor quer produzir, gerar em nós, né? Ontem nós estivemos falando a respeito de tentação. Amanhã nós continuaremos falando acerca deste mesmo tema. Queremos encerrar sobre tentação. Foi tremendo o estudo de ontem da palavra, muito esclarecedor. O Espírito Santo, pelo menos a mim, ensinou coisas assim maravilhosas. Se você não ouviu ainda, veja. Nós estaremos compartilhando também na nossa página do YouTube, para que facilite para outras pessoas, mas a mensagem está no Instagram, está aqui na nossa página do Facebook. Compartilhe, envie para outras pessoas, porque foi maravilhoso. Maringá está assistindo. Deus abençoe o Paraná. Deus abençoe este povo bonito, abençoado do Senhor. Deus abençoe a todos que estão aí presentes. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha com a sua graça, com a sua presença, com a sua unção, trazendo aquilo que, humanamente falando, é impossível ser passado.
Há um limite em nós, Pai. Há um limite. Quantas vezes, ao nos expormos à Tua palavra e ao recebermos de Ti a direção para ministrar algo, aquilo está tão vivo no nosso coração, mas nós nos deparamos com a nossa limitação humana. E é nessa hora que nós clamamos ao Teu Espírito. Tua palavra declara que o Teu Espírito, que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. E eu quero colocar diante de Ti, nesta hora, neste dia, esta fraqueza. A incapacidade de transferir aquilo que Tu tens colocado no meu coração com a mesma força, com a mesma intensidade ao coração dos meus irmãos. Eu reconheço a minha incapacidade. Eu reconheço a minha limitação. Por isso eu me assento aos Teus pés, doce Espírito de Deus. Tu que és o autor de toda luz, de toda revelação, de toda compreensão. E eu te peço, vem sobre nós. Vem e remove o véu dos nossos olhos. Ativa o nosso espírito para receber, não na mente, como uma informação apenas, mas no nosso espírito, as palavras que procedem do trono do Senhor. E que estas palavras sejam agente de transformação na nossa vida. Nós não queremos apenas mexer com as nossas emoções, nós não queremos apenas encher a nossa mente de conhecimento, nós queremos ser alinhados ao projeto, ao plano e ao propósito que o Pai estabeleceu desde a eternidade para que nós andássemos nele, vivêssemos ele na nossa peregrinação nesta terra. E nós te prometemos, Senhor, que ao findar tudo isso, nós seremos extremamente zelosos e daremos somente a Ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Você diz amém a isso? Você diz amém a esta oração? Louvado seja Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Nós vamos falar, irmãos, conversar um pouco hoje acerca de jejum e oração. Jejum e oração. Talvez você esteja se perguntando, pastor, por que o senhor vai falar sobre jejum e oração? Por que não vai falar apenas sobre jejum? Você vai descobrir no decorrer da nossa conversa, você vai descobrir no decorrer do nosso estudo que estas duas coisas são inseparáveis. Jejum e oração são irmãs siamesas. Jejum e oração não se separam em momento algum. Um não tem sentido sem o outro. Nós estaremos falando a respeito de disciplinas da fé. Uma vez que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós precisamos agora aprender a andar com Ele. A Bíblia diz que assim como nós recebemos a Cristo, nós deveremos andar com Ele, caminhar com Ele. E nesta nossa caminhada, neste nosso caminho a ser percorrido, algumas coisas precisam ser incorporadas à nossa vida, à nossa maneira nova de viver. Nós somos chamados a viver em novidade de vida. Amém, amados? Nós somos chamados a viver em novidade de vida. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Nesta vida nova, o jejum e a oração são essenciais. Eles estão presentes e quero mais colocar outra coisa. Jejum e oração não é uma prerrogativa de um grupo de elite dentro da igreja. Jejum e oração não é para pastores, jejum e oração não é para os irmãos da oração, da reunião de oração, jejum de oração não é para obreiro, jejum e oração é uma prática para todos os discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos aprender a incorporar, a trazer para a nossa vida cristã esta prática. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus nesta terra. Precisamos entender quais são as orientações do Mestre para a nossa caminhada nesta terra. E hoje estaremos falando sobre jejum e oração. Mas algumas coisas são necessárias serem pontuadas antes de nós falarmos sobre jejum. Uma delas é, e a grande e a principal é, remova todo misticismo acerca de jejum. Remova toda superstição acerca de jejum. Assim como nós devemos remover todo misticismo e toda superstição acerca de oração. Existem algumas expressões que não cabem para um discípulo do Senhor bem discipulado. Por exemplo, oração poderosa. Não existe oração poderosa. Poderoso é o Deus a quem eu dirijo as minhas orações. Eu não tenho fé na oração. Eu não tenho fé na fé. Isso é idolatria. Eu tenho fé naquele que me redimiu.
Eu tenho fé naquele a quem eu dirijo as minhas orações. Então não há nenhum misticismo no jejum, não há nenhum misticismo na oração. Pastor, na maioria das vezes quando nós estamos em jejum, o que é que nós sentimos? Fome. Fome. E muita fome. E quanto mais longo for o jejum, mais fome você vai sentir. E quanto mais despreparado você esteja para uma vida de jejum, mais fome você vai sentir. E mais sintomas de desistência você vai sentir. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu tenho dificuldade quando eu faço jejum porque eu sinto muita dor de cabeça. Eu digo, olha, nós vamos falar hoje de muita coisa prática. Nossa pregação hoje não é nem um pouco mística, ela é muito prática. Então, quando você diz assim, quando eu faço jejum, eu sinto muita dor de cabeça. Ótimo, é um ótimo sinal. É um sinal de que você precisa jejuar mais vezes. O seu corpo está pedindo socorro. O seu organismo está pedindo socorro. O jejum ele tem um benefício físico e ele tem um benefício espiritual. Qual é o benefício físico do jejum? Ele traz uma limpeza ao nosso organismo. Ele vai nos liberar de todas as toxinas, das mazelas, dos lixos que nós vamos acumulando no nosso corpo à medida que nós nos alimentamos. E principalmente, vou falar sobre isso, Fábio, e principalmente na nossa geração, onde nós comemos tanta coisa errada. Onde nós nos alimentamos de uma forma tão errada, todos nós. Então, quando eu estou em jejum, há um benefício físico para o meu corpo. E o jejum traz um benefício espiritual. Qual é o benefício espiritual que o jejum traz na minha vida, pastor? Deus vai se mover por causa do meu jejum? Não. Eu já quero quebrar tudo aqui, né? Não. Qual o benefício espiritual que o jejum vai trazer sobre a minha vida? A oração. O benefício espiritual do jejum sobre a minha vida principal é a oração. É por isso que o jejum e a oração precisam caminhar juntos. Senão, ele não tem sentido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Nós vamos responder muitas perguntas. Guardem aí, segura aí, que muitas perguntas serão respondidas, principalmente das questões práticas acerca do jejum. O jejum não muda Deus. Bote isso na sua cabeça. O jejum não muda Deus. O que o jejum muda? A mim. O jejum muda a mim. O jejum tem a ver comigo. O jejum não tem a ver com Deus. O jejum não é para lidar com Deus. O jejum é para lidar comigo. Olha, você pode, se Deus está posicionado acerca de alguma coisa, se Deus tem uma posição acerca de algo, você pode jejuar até você morrer de fome. Deus nunca mudará de ideia acerca daquilo. O jejum não visa alterar a posição de Deus. O jejum visa mudar a minha posição. Por que eu disse que eu estava pensando acerca do véu do templo? E quando começou o culto hoje, a Paola e o Patrick começaram a ministrar acerca dessa canção, o véu que separava já não separa mais. Porque existe um equívoco muito grande acerca deste véu. Pense numa coisa, nos dias da Bíblia, o lugar mais importante da terra era Israel. O lugar mais importante de Israel era Jerusalém. O lugar mais importante de Jerusalém era o templo. O lugar mais importante do templo era o lugar santo, o Santo dos Santos. O lugar mais importante do Santo dos Santos era a Arca da Aliança. Por quê? Porque ali naquela arca, onde estava uma arca feita de madeira de acácia, revestida, é uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, sob ela uma tampa chamada propiciatório, a palavra propiciatório significa cobertura, 2 querubins com as asas cobrindo o rosto, o olhar para baixo, e Deus disse a Moisés, quando ele deu orientação para fabricar esta arca, ele disse, ali eu virei da tampa, do propiciatório, do meio das asas dos querubins, eu me assentarei e eu falarei a toda a casa de Israel. O assentamento de Deus na terra, o trono de Deus na terra, o lugar onde Deus se assentava na terra e a partir de onde ele liberava e governava todas as coisas nesta terra, era entre as asas dos querubins, falando de adoração, aquele que habitava no meio dos louvores, no meio da adoração do seu povo. E quando você chegava em Jerusalém,
O coração de Jerusalém era o templo, e o templo era dividido em 3 partes: os átrios, o lugar santo e o santo dos santos. Os átrios, eles eram de livre acesso, todos poderiam chegar nos átrios. Ali existiam muita gente, era o ponto de encontro de toda a cidade. O lugar santo era onde só entravam os sacerdotes. Era onde os sacrifícios eram feitos. Ali estava a pia de bronze, ali estava a bacia de prata, onde os sacerdotes se limpavam. Ali estava o altar de bronze. Ali estava o altar do sacrifício. Ali era feito todas as coisas. E a terceira parte, a mais importante, era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos só tinha, na porta dele de entrada, a mesa onde ficavam os pães da preposição, que somente os sacerdotes podiam comer. E dentro ficava a Arca da Aliança e a menorá. Este candelabro aqui que você está vendo, com 7 pontas. Era a luz dentro do santuário. Era a única lâmpada que ficava naquele lugar. Pois bem, esses 3 compartimentos, eles eram separados por portas. Aliás, 2 deles por portas e o último por uma cortina de veludo, né? E estas 3 portas, elas também tinham nomes. A porta que dava acesso à primeira porta, onde todos os caminhantes que vinham de todos os lugares da terra entravam por ela para ter acesso ao templo, era chamada de caminho. Porque todos que vinham pelos caminhos de Israel passavam por aquela porta. A segunda porta que dava acesso ao lugar santo, aonde a vida dos animais eram sacrificadas, era chamado de verdade. Ali estava a verdade de Deus. Ali estava o conhecimento de Deus. Ali estava o lugar onde os sacerdotes sacrificavam. Por que verdade? Porque ali era o lugar onde os pecados eram confessados. Ao trazer os animais, você colocava sobre ele as suas mãos e confessava os seus pecados. Você estava contando uma grande verdade, que você pecou e um animal tomaria o seu lugar. Mas andando mais um pouco, você ia ter o Santo dos Santos, onde tinha uma cortina de veludo. Ali estava a vida. Ali estava a vida. A vida que é a luz dos homens. Ali estava a Arca da Aliança, dentro dela tinha um pote com maná que o povo comeu no deserto. Dentro dela estava a vara de Arão que floresceu, símbolo do sacerdócio. Dentro dela estavam as tábuas com os 10 mandamentos, escritas pelo próprio Deus. Somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, levando o sangue de um animal, para cobrir o pecado de Israel por 1 ano. Pois bem, o nome desta porta, desta cortina, se chamava Vida. Você vai entender agora por que Jesus se levanta no templo e declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou o templo de Deus. Eu sou a morada de Deus. Deus está dentro de mim. Eu e o Pai somos um. Porém, com uma diferença. Quando se atravessava estas 3 portas, quando você chegava à terceira porta, você se encontrava com o Deus que habita em chamas eternas. Ai daquele que cruzasse aquela porta, a última porta, sem estar devidamente preparado, limpo, purificado e sem o sangue de um animal inocente. Ele seria fulminado, ele seria automaticamente morto. Por quê? Porque o homem, ao entrar ali, estava diante do juiz do universo, o Deus temível, o Deus que desceu no monte, o Deus que ao descer no monte, o monte fumegava e quem encostasse no monte morria. Mas Jesus agora se apresenta como sendo estas 3 portas: o caminho, porta que dá entrada para os átrios, a verdade, porta que dá entrada ao lugar santo, e a vida, porta que dá entrada ao Santo dos Santos. Mas ele diz: ao passar pelas 3 portas em mim, vocês não vão se encontrar com o juiz do universo. Vocês se encontrarão com o Pai. Existe uma fala de ordem quase que universal que diz que todo caminho leva a Deus. Eu concordo plenamente com esta frase. Eu concordo plenamente com esta frase. Todo caminho leva a Deus. Não há um homem neste universo inteiro que escape de um dia chegar diante de Deus. Não há um homem, não há um ser nascido nesta terra que escape de um dia encarar o juiz do universo. Todos comparecerão diante do Deus de toda a glória. Mas eu não quero chegar diante de Deus.
Eu não tenho nenhum interesse de chegar diante do trono do juízo. Por isso que eu ouvi a voz de Jesus de Nazaré. Jesus não se coloca como mais um caminho para levar o homem a Deus. Jesus deixa claro para onde o caminho dele leva. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todos os caminhos levam o homem a Deus. Não tem fuga, mas só há um caminho que leva o homem ao Pai. Este caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho que me leva ao Pai. Eu não quero comparecer diante do juiz do universo. Dura coisa é cair nas mãos deste Deus irado. Quem suportará um confronto com ele? Eu quero chegar diante do meu Pai. Porque diante do meu Pai eu tenho proteção, amor, perdão, aconchego, carinho. Ele é o meu Pai. Se você entrou pelo caminho que é Jesus Cristo de Nazaré, deixa eu te dizer uma coisa. Para o mundo, ele é Deus. Para você, ele é Pai. É totalmente diferente. Ele é o meu Pai. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito de Deus, a Bíblia diz que aqui em Mateus capítulo 27, no versículo 51, quando Jesus dá um brado na cruz dizendo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele diz: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu que impedia o homem de entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo não veio à terra trazer Deus para nós. Jesus Cristo veio à terra nos levar para Deus. O véu não se rasgou para que Deus fugisse de dentro do Santo dos Santos. O véu não liberou Deus de uma prisão. O véu abriu caminho para que eu entrasse na presença de Deus. Jesus disse: eu vim buscar. Eu vim buscar, eu não vim trazer. Eu vim buscar, eu vim salvar o que se havia perdido. Jesus, quando conta as suas parábolas acerca do filho pródigo, acerca da ovelha, acerca da dracma, ele sempre coloca a figura dele, ou a figura do pai, como aquele que busca. Não fostes vós que me achastes, mas eu vos achei. Eu vos amei primeiro, eu vos encontrei, eu fui atrás de você. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer para você hoje? Na vida cristã, a nossa atitude não pode ser uma atitude passiva. A nossa postura diante da proposta de Jesus Cristo não é uma postura de alguém que, uma vez que se encontrou, que conheceu a Jesus, vai viver deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, e o céu deixando cair coisas por descuido sobre a nossa vida. Não, 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 1000 vezes não. Não. A nossa atitude, ela é ativa. Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Venha, aquele que o Pai me enviou, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O véu do templo se rasgou para quê? Para que eu entre, não para que Deus saia. Todas as minhas práticas na vida cristã, elas são práticas que me colocam em ação. A minha oração não muda Deus, muda a mim. A minha oração me aproxima de Deus. A minha oração não traz Deus 1 milímetro a mim. A posição de Deus é a mesma. Nada neste universo tem poder para tirar Deus do seu lugar. Eu gosto de trazer a experiência do Éden. Quando Adão pecou, Deus não se afastou de Adão. Foi Adão que se afastou de Deus. Deus disse que viria todos os dias, na viração do dia, encontrar-se com Adão. Adão pecou, Deus veio. Adão fugiu. Todo o processo, toda a obra de Jesus Cristo, ela me pega e me traz a Deus. Ela não traz Deus para mim. Ele apresenta o evangelho e este evangelho me atrai. Olha o que é que Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Atrairei a mim, trarei para mim. O que é que o Senhor está fazendo? Chamando a mim e a você. Olha o que é que a Bíblia vai dizer aqui em Tiago, no capítulo 1,
Tiago capítulo 1, quando no versículo 17, Tiago vai falar a respeito deste Deus que distribui dons, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. É lá do alto, descendo do Pai das luzes. E aqui ele vai trazer uma luz tremenda acerca deste Deus. Ele vai dizer, em quem não há mudança nem sombra de variação. Talvez você esteja se perguntando, Pastor Orlando, o que é que isso tem a ver com jejum e oração? Tudo. Porque existe muita gente que entra em jejum e em oração achando que isso vai fazer Deus mudar de ideia. Achando que jejum é chantagem com Deus. E não é. Jejum não é barganha, jejum não é chantagem, jejum não é troca, jejum não é um toma lá da cá. Não, jejum não tira Deus do lugar, porque Deus não se move do seu trono. Deus está no trono, dele não se ausenta. Deus é o Senhor do universo, nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Quem saiu fui eu. Eu gosto de imaginar uma cena como que um chuveiro que está ligado. Está ali descendo as águas. Não existe nada que eu faça que faça com que o chuveiro, a não ser uma tecnologia fora do comum, né? O chuveiro venha ao meu encontro para me dar um banho. Não. Sou eu que tomo atitudes e vou para debaixo do chuveiro. As suas águas estão caindo. Então eu vou para debaixo desse chuveiro e ali as águas vão cumprir o seu propósito na minha vida. Eu saí, o chuveiro continua derramando a sua água. Quem está se movendo? Quem é o agente ativo nesta situação? Sou eu. Pois bem, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Eu não vou jejuar para que Deus saia do seu lugar. Que loucura! Eu vou jejuar para que eu possa compreender o propósito de Deus e mover-me de acordo com este propósito e me colocar na posição aonde os planos, propósitos e bênçãos dele possam vir na minha vida. Sabe o que é que você mais recebe de Deus durante um período de jejum e de oração? Direções. E todas estas direções que Deus traz visam levar-nos de volta ou levar-nos para o caminho. Se você entra num propósito de jejum e de oração, prepare os seus ouvidos espirituais para ouvir a Deus. Porque virão comandos, virão direções de arrependimento, virão direções de pedidos de perdão, de coisas que nós fizemos erradas, de coisas que nós deixamos de fazer, de consertos que precisam ser tomados. É isso que o Senhor vai trazer para nós quando nós entramos em jejum e em oração. O jejum não muda Deus, o jejum muda a mim. Nós nunca falamos tanto acerca de jejum e de oração do que neste período desta pandemia, não é verdade? Eu nem chamo mais de quarentena porque já virou quase que um anuênio, não é nem quarentena, né? De tanto tempo que a gente já está nesse processo. E não se falou tanto de oração. E agora o Espírito de Deus está nos chamando ao jejum. E não apenas como uma convocação isolada, como um momento específico, mas como uma disciplina da nossa vida cristã. Pastor, mas eu devo jejuar? Primeira coisa que eu quero colocar para você hoje é o seguinte. Jejum na vida de um discípulo. A primeira não, né? Eu já disse tanta coisa. Uma das coisas que eu quero dizer para você. O jejum na vida de um discípulo de Jesus Cristo não é se, é quando. Jejum não é se. Jejum é quando. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus vai trazer algumas práticas. Uma delas é sobre oração. A partir do versículo 5, ele vai usar a expressão quando orares. Ele não diz se orares. Ele não diz se orares. Oração não é uma escolha, é quando orares. Quando você for orar. Não é se você for orar, é quando você for orar. Não tem opção aqui. Não tem uma escolha. Ser um discípulo de Jesus Cristo, oração não é escolha na sua vida. Eu sou um discípulo de Cristo, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, mas eu não gosto de oração. Você está fora. Você está vivendo um cristianismo tabajara. Isso não é a vida cristã. Jesus não disse, olha, os que forem orar, orem assim. Não, ele diz, quando orares, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu,
quando orares. Mas tu, eu, diga isso, eu, não é tu se fores orar, tu quando orares. Quando tu orares, o que é que ele diz? Entra no teu aposento, fecha a tua porta, e aí ele vai dizer, quando chega, ele traz um modelo de oração privada. Quando chega no versículo 9, ele vai dizer, portanto, vós orareis assim. Mais uma imposição. Vós orareis assim. Não fuja da vida de oração. Comece a trazer para você a prática de uma vida de oração. Ele vai dizer, vós orareis assim. Quem? Vós, todos. Todos vão orar. Não é um grupo orando pelos outros. Não. Oração tem que fazer parte da nossa vida, de todos, 100%. Oração é o oxigênio do corpo. Se uma parte do corpo não for oxigenada, ela vai morrer, ela vai apodrecer. E ela vai trazer problemas para todo o corpo. E aí ele vai trazer a oração, modelo da oração. Mas aí chegamos ao outro ponto, o jejum. Versículo 16. Quando jejuares, não é se jejuares. Quando jejuares, não vos mostrarei contristados como hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eu preciso associar este jejum ao meu encontro secreto com Deus. O jejum tem a ver com a minha vida secreta com Deus. O jejum tem a ver com a minha intimidade com Deus. Porque é ali que eu vou trazer a Deus as minhas causas, é ali que eu vou trazer a Deus as minhas dúvidas, é ali que eu vou trazer a Deus as minhas interrogações e receber de Deus as orientações. Qual é a recompensa que Deus me dá no jejum? A restauração da aliança, a restauração do ouvir a sua voz, os comandos que ele vai me trazer, as direções que ele vai trazer para a minha vida. Então uma das primeiras coisas que eu quero colocar aqui é justamente essa. Jejum não é se, jejum é quando. Ninguém está fora do jejum. Ninguém está fora do jejum. Ninguém, pastor, ninguém está fora do jejum. Jejum é algo para toda a igreja. Calma que daqui a pouco nós falaremos sobre os tipos de jejum, as formas de jejum. Existem muitas formas de você jejuar, mas ela precisa fazer parte da sua vida. Outra coisa, jejum, eu até listei aqui algumas coisas. Jejum faz parte da disciplina cristã. Jejum é para todos. Ouça isso. Jejum é para todos. Jejum não é para um grupo. Jejum não muda Deus, jejum muda a mim. São coisas que você precisa deixar claro. É uma ferramenta o jejum de mortificar a carne. Abrir mão de um alimento físico para buscar um alimento espiritual. O que é o jejum? É uma ferramenta de mortificar a minha carne. De abrir mão de um alimento físico para buscar um alimento espiritual. Olha o que é que vai dizer Mateus capítulo 4, no versículo 4. Respondeu Jesus, no meio de um jejum. Jesus vai responder a Satanás, está escrito. Está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo a Satanás neste período em que eu estou aqui? Eu priorizo. Eu estou abrindo mão do pão físico para buscar o pão espiritual. É tempo de dizer à minha carne, é tempo de dizer ao meu corpo, a casa onde eu moro, de que este corpo, esta carne não manda em mim. Eu não sou governado pelos apetites do meu estômago.
eu os controlo, eu os domino. Uma vez eu perguntei ao Senhor acerca dessa questão do jejum, e olha como eu achei isso interessante. Não é interessante que a Bíblia mostra a queda do homem lá no Éden por um ato de comer? Por satisfazer, nós estamos falando sobre tentação, amanhã falaremos mais sobre isso, né? Por satisfazer justamente um desejo, um apetite da carne. O que é o jejum? É dizer a esta carne: você não vai me dominar. Eu digo não a você. Ela vai chiar, ela vai gritar, ela vai pedir, ela vai implorar e você vai colocar ela debaixo das rédeas. Para quê? Simplesmente para ficar sem comer. Jejum sem oração é dieta. Como eu disse, o jejum sem oração, ele traz benefícios físicos. Faz bem? Faz. Tem o jejum intermitente, né, que tem muita gente fazendo, e tantas formas de jejum para limpar o organismo, para purificar os órgãos internos, para emagrecer. Benefício físico. Eu estou falando aqui do jejum na vida cristã. O jejum na vida cristã é disciplina não para ficar com um corpo bonito. O jejum na vida cristã é disciplina para ficar com um espírito bonito. Para ficar com a alma curada. Para ouvir o céu. Então eu troco. Não com Deus, mas em mim mesmo. Eu troco a minha refeição para ter um tempo buscando a presença do Senhor. O jejum coloca o espírito, e isso eu digo meu espírito, você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. O jejum coloca o espírito em primeiro lugar e não o estômago. O jejum coloca você, o teu espírito, em primeiro lugar. E o estômago, fica aí, você vai aguentar. Você vai aguentar. O jejum produz intimidade, irmãos. O jejum produz comunhão. O jejum produz sensibilidade espiritual. Lembra do que eu falei? Você entrou num período de jejum, prepare-se para ouvir as direções de Deus. Se você entrar num período de jejum e você não tiver tempo de oração para ouvir a Deus, para afinar o teu espírito a Deus, você está desperdiçando o período mais precioso que você pode ter com o Senhor. Porque o teu corpo está sob sujeição ali. O teu estômago está dizendo comida, 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 comida. E você está dizendo para ele não, 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 não. É hora de ouvir a Deus. É hora de estar com o Senhor. É hora de trazer intimidade com Deus. E esta intimidade não se dá apenas pelo ato de não comer. Esta intimidade se dá pela oração que vem para substituir a alimentação. Eu estou jejuando meu café da manhã e meu almoço. O que é que eu vou fazer? O tempo que eu me devotava a comer estas refeições, eu me devotarei à oração. Ao invés de eu estar à mesa tomando meu café da manhã, eu estarei orando naquele período. Ao invés de eu estar à mesa tomando meu almoço, eu estarei orando naquele período. Ao invés de eu estar à mesa tomando aquela refeição da noite, eu estarei orando naquele período. Buscando a face do Senhor, buscando a intimidade do Senhor. E aí entra os propósitos pelos quais você está jejuando. O propósito pelo qual eu estou jejuando é definido pela oração que eu faço. Não é simplesmente dizer, não, eu vou entrar hoje num propósito de 20 dias de jejum, eu vou jejuar durante 20 dias o meu café da manhã. Aí eu faço uma oração, Senhor, eu vou jejuar durante 20 dias o meu café da manhã, né? Por causa disso, pela libertação de fulano. Aí eu só vou voltar a orar daqui a 20 dias e espero que algo aconteça. Eu perdi meu tempo. Eu perdi meu tempo. Por quê? Porque o que vai definir o motivo do meu jejum? O que vai definir o motivo do meu jejum é a pauta da minha oração. Durante aqueles 20 dias em que eu estarei jejuando o meu café da manhã, naquele período do meu café da manhã, eu estarei bombardeando o céu em favor da vida de fulano. Ali o Espírito Santo vai me trazer direções de oração. Ali o Espírito Santo vai me mostrar coisas que estão prendendo aquela vida. Ali o Espírito Santo vai me conduzir na maneira certa de orar. Ali o Espírito Santo vai me levar em intercessões profundas por aquela pessoa.
Esse é o poder do jejum. Certo? Então, eu preciso entender isso. O que define o meu jejum? A pauta da minha oração. A pauta da minha oração. Eu já vi muita gente dizer, eu estou em jejum por um trabalho. Ou eu estou em jejum, sei lá, por alguma coisa que você esteja em jejum. E eu pergunto, tá, mas você está orando por isso? Você tem que se preparar para o jejum. Como é que eu me preparo para o jejum? Digamos que eu vou fazer um jejum, meu dia de jejum pela igreja. Como é que eu me preparo para aquilo? Eu vou buscar na Bíblia todos os textos que falam sobre a igreja. Eu vou me preparar para meus momentos de oração, porque as minhas orações naquele dia, ou durante aquele período, elas têm um propósito. Eu vou orar por aquela causa. Então eu vou buscar estudos sobre aquilo, eu vou buscar informações sobre aquilo e eu vou pedir a Deus direções sobre aquilo. Senhor, o que está aprendendo a igreja? Senhor, o que está aprendendo? Eu vou orar pelos jovens, Senhor. Revela-me, Espírito Santo, onde está as prisões. Eu vou trazer uma pauta em cima daquilo na minha oração. Então, o jejum e oração não se separam. Eu coloco o meu espírito em primeiro lugar. Eu deixo de lado o meu estômago. Jejum não é uma troca com Deus. Ah, não, eu estou em jejum de 21 dias. Ah, eu fiz até um jejum, pastor. Eu ouço muitas pessoas chegarem a mim e dizerem assim, ah, pastor, tal coisa não aconteceu. Eu fiz até um jejum por aquilo e Deus não me ouviu. E você ouviu Deus? Durante esse período desse jejum, você ouviu a Deus por esta causa? O jejum não é para Deus te ouvir, é para você ouvir a Deus. Guarda essa. O jejum não é para Deus te ouvir. O jejum é para você ouvir a Deus. É ali que Deus vai falar contigo. É ali que Deus vai trazer luz para você. É ali que Deus vai te dar estratégias. É ali que Deus vai te dar comandos para lidar com aquela situação. Jejum deve ser sempre acompanhado de oração por isso. Tem muita gente jejuando errado, né? Tem muito jejum que não... É barganha, sacrifício de tolo. Por isso que Deus vai dizer, eu estou cansado desses jejuns de vocês. Quando vocês jejuarem, o que é que Ele vai dizer? Se unjam, vai buscar intimidade. Vai para o secreto. Vai para o lugar com Deus. Se não, você está de dieta, querido. Você está de dieta. Vamos pensar em alguns tipos de jejum. Primeiro o jejum total e sobrenatural. Nós temos um caso de um jejum sobrenatural. O que é um jejum sobrenatural? É um jejum que você, por exemplo, nós temos o caso aqui de Moisés. Vamos lá para Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Vou começar do jejum mais top. Jejum mais top de todos, né? O jejum de Moisés. Êxodo capítulo 34, no versículo 28. Vocês conhecem a história. Moisés, o libertador do povo, tira o povo do cativeiro do Egito e quando chega no meio da caminhada, Deus chama Moisés para uma conversa. Deus chama Moisés para uma conversa. No capítulo 34, no versículo 28, capítulo 34, no versículo 28, diz assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés esteve 40 dias e 40 noites com Deus para ser ouvido por Deus? Para ouvir Deus. Quem falou foi Deus, não foi Moisés. Moisés traz direções de Deus, Moisés traz comandos de Deus, Moisés traz diretrizes do céu, Moisés traz a pauta da legislação do Estado de Israel. Deus entrega a Moisés neste período deste jejum. Por que um jejum sobrenatural? Nós não sabemos. O estado em que Moisés estava naquele jejum era totalmente sobrenatural. Ninguém conseguia chegar nos pés do monte. Deus havia descido naquele lugar. E é o único jejum prolongado em que
em que a Bíblia vai dizer que, deixa claro que ele não comeu pão, nem bebeu água. Por quê? Porque jejum é fechar a boca. Isso é jejum. Então, quando eu estou de jejum, eu fecho a boca. Agora, veja uma coisa. A única coisa que não deve faltar no seu jejum, esse elemento aqui, água. A não ser que você esteja num jejum sobrenatural. Ou num jejum muito curto. Num jejum muito curto, com um propósito. Eu vou jejuar apenas uma refeição. Eu não vou comer e não vou beber até meio-dia. Ou eu não vou comer e não vou beber durante um dia. Mas não deixe que seja uma prática muito longa. Por que Moisés vai entrar nesse jejum de 40 dias e 40 noites? E a Bíblia é clara, não comeu e não bebeu. Trata-se de uma experiência sobrenatural. E ele recebe de Deus. Aí você vai ter um outro jejum também de 40 dias, que é o caso de Jesus. Vamos lá para Lucas no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, no versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4... no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Não vou entrar aqui nesta fome do jejum de Jesus, eu quero só falar a respeito desse jejum longo. 40 dias em que, aqui não se trata de um jejum sobrenatural. Isso é um jejum natural. Ok? Durante 40 dias, a Bíblia deixa claro que ele não comeu coisa alguma. Não diz que ele não bebeu. Veja que no caso de Moisés, a Bíblia é clara ao dizer que ele não comeu e não bebeu. No caso de Jesus, ele não comeu, mas ele bebeu. Certo? Ele precisou de água para poder se hidratar. Você precisa, em um jejum, principalmente em um jejum prolongado, você vai precisar de água. Você vai precisar tomar pelo menos 2 litros de água. Este é o ideal. Para quê? Para limpar o seu organismo. Eu disse para vocês que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu comecei a fazer o jejum, eu sinto muita dor de cabeça. O que é que isso significa? Isso significa que você está com um organismo cheio de toxinas, que precisam ser liberadas. E quando começa a fazer a faxina, vai dar dor de cabeça em você. Água da chuva? Alguém colocou? Que Jesus tomou ali no deserto? Sim, possivelmente. Certo? Então assim, o que é que eu vou precisar? De água para limpar. Quanto mais você vai tomando água, mais vai limpando o teu organismo. Isso é uma questão de saúde. Você não pode ficar um longo período sem tomar água. Você pode ter um problema sério de saúde. Certo? Nós vamos ter um jejum, um único jejum na Bíblia, depois desse, que deixa claro que é um jejum sem água, que é o jejum de Esté, mas apenas 3 dias. É o máximo. Certo? É o máximo que nós vamos ter. Aqui é um jejum natural. Esté no capítulo 4. Vocês conhecem a história. Havia uma ameaça sobre o povo de Israel. O que é que Esté precisava? Esté precisava ouvir direções do Senhor. O que fazer? Que hora comparecer diante do trono do rei? Como ela iria se portar? Como ela iria agir para poder mudar aquela situação? O que é que ela vai fazer? No versículo 16, no capítulo 4 do livro de Esté, no versículo 16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. O que é que aquele povo iria estar fazendo durante aqueles dias? Jejuando, orando por Esté, para que Deus lhe desse sabedoria, para que Deus lhe desse estratégia, para que Deus lhe desse comandos para que ela fosse bem sucedida em ser um instrumento para trazer livramento para a casa de Israel. Jejuai por mim. Olha o que é que ela vai dizer: não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. Por quê? Porque você pode ter um tipo de jejum em que você passa o dia inteiro sem comer, mas no final do dia você entrega aquele jejum e você tem a sua primeira... Você tem a sua primeira
refeição. No outro dia você retoma. No caso aqui de Esther, ela vai deixar claro, nem de dia e nem de noite. Nem de dia e nem de noite. E ela vai dizer, e eu e as minhas moças, assim também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Então o que é que o jejum de Esther? É um jejum sem comida e sem bebida. Apenas 3 dias. Para quê? Para receber direções do Senhor, como era, e Deus vai dar os comandos a Esther, de se embelezar, de preparar um banquete, de seduzir o rei, e tudo aquilo que nós já sabemos. O que é aquilo? Resultado do jejum. Qual é o resultado do jejum? As direções que o Espírito está dando para a sua serva. Então Deus começa a trazer direções para Esther de como ela deve agir durante aquele processo para trazer livramento. Repetindo aquilo que nós já temos dito. O jejum não visa levar algo a Deus simplesmente. O objetivo do jejum é, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Como eu devo agir? Conduze-me. Guia-me. Dá-me as direções. Onde é que eu vou encontrar isso? Simplesmente por não estar comendo? Na oração. Então, sem oração. Sem oração. Outro tipo de jejum. Um jejum parcial. Quando nós falamos de jejum parcial, nós já pensamos em uma figura. Quem? Daniel. Daniel traz um tipo de dieta, né? Que nós consideramos uma espécie de jejum. Existe trocentas mil maneiras de você fazer um jejum. O que é que a Bíblia vai mostrar aqui no capítulo 10 do livro de Daniel? Diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Olha o que é que ele vai dizer. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Durante 21 dias, Daniel entra neste tipo de jejum. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento durante este período. O que vai acontecer como resultado? No 24º dia do 1º mês, eu estava às margens. Veja que ele jejuou por 21 dias. Ele jejuou por 21 dias. No 24º dia do 1º mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só você jejuou? Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só. E tive esta grande visão, e não restou forças em mim. Desfigurou-se as feições do meu rosto, e não retive força nenhuma. No versículo 10 diz: certa mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o 1º dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. O que é isso? Oração. E eu vim por causa das tuas palavras. O que é que trouxe a resposta? A oração. O que é que fez Daniel orar? O jejum.
Ao jejuar, ao abrir mão das delícias da Babilônia, Daniel foca a sua oração naquilo que ele tinha entendido da palavra, naquilo que ele tinha tido entendimento da visão, e ele ora nesta direção. Quando ele começa a orar, olha o que é que o anjo vai dizer a ele: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, primeiro, compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. O anjo não disse, foi visto o teu jejum, Deus viu o teu sacrifício de jejum, a tua fome, a dor do teu estômago, o pouco alimento que tu tinha. Não, as tuas palavras foram ouvidas. Palavras que estavam alinhadas com a revelação que o Pai te deu. O Senhor te deu revelação, você tomou esta revelação em jejum e levou em oração a Deus. Nesta hora, o céu se moveu e eu vim. Uau! Que é o jejum? Eu abro mão de algo que me é lícito para estar diante de Deus em favor de algo que me é precioso. Eu abro mão de algo que me é natural para estar diante de Deus em busca de algo que é sobrenatural. De maneira que não posso ter jejum sem oração. Algumas perguntas que até começaram no início. Vamos para questões mais práticas ainda. O que é jejuar? Fechar a boca. Jejum é deixar de comer. Jejuar é deixar de comer. Por um dia, por um tempo, por uma semana, por 10 dias, por um mês, por 40 dias. O tempo que o Espírito Santo... Lógico que você não vai começar fazendo jejum de 10 dias só na água, de 21 dias só na água, de 40... Você tem que preparar o teu corpo, o teu organismo. E aí você vai compreender o teu corpo. Por que eu comecei dizendo que ninguém está de fora do jejum? Porque existem milhares de maneiras de você fazer um jejum. Ah, pastor, uma pessoa que está com um problema de saúde, ela pode jejuar? Pode. Alguns tipos de jejum. Jejuar é abster-se de alguma coisa que te custe, que conote tempo para você. Você pode jejuar a internet? Como é que eu vou fazer um jejum de internet? O tempo em que você gastava, veja quanto tempo você gasta na internet por dia. O tempo em que você estava gastando de internet, você gastará na presença do Senhor em oração. Você pode fazer um jejum de delícias, é muito comum ser feito nesse... Tem muita gente fazendo jejum de delícias. Você abre mão do doce, do chocolate. E aí, pastor, como é que eu faço? O tempo que você passava comendo doce e chocolate, você vai passar buscando a presença do Senhor. E todas as vezes que vier um impulso para você comer aquilo, você levantará os seus olhos aos céus e fará uma oração a Deus de acordo com o propósito daquele jejum que você está fazendo. Uma coisa que eu recomendo é o seguinte: antes de você fazer um jejum, estabeleça um propósito, para que ele não pareça mais uma dieta. Você pode fazer um jejum simplesmente para estar com Deus. Eu mesmo tenho o hábito de fazer jejum para estar com Deus. Eu quero estar com o Senhor. Jejum para adorar ao Senhor. Senhor, eu não vim te pedir nada. Eu quero simplesmente te adorar. Eu quero simplesmente estar aqui, contigo, desfrutar de ti. E é maravilhoso. E ali ele fala comigo. E ali ele ministra o meu coração. E ali ele me dá direções para a igreja. E ali ele me dá direções. Mas eu não vou em busca disso especificamente. Mas quando você vai a Deus em oração, por causa de um tempo de jejum, tenha certeza, o Espírito Santo vai falar com você. Porque o teu espírito vai estar afinado. Você pode fazer um jejum de um tipo de alimento. Você pode fazer um jejum de uma refeição. De duas. Vai no teu nível. Você pode colocar a sua casa dentro de uma convocação de jejum, onde até as crianças jejuam. Até as crianças, pastor. Até as crianças. Ensina os seus filhos desde pequenino a prática do jejum. Jejua do celular. Jejua de um doce, jejua da sobremesa. Durante esta semana não teremos sobremesas. Estamos em jejum. Você vai estabelecer. Existem trocentas mil formas de fazer jejum. Qual é a única coisa que não pode? Não pode não ter. Não pode não praticar o jejum.
não pode não incorporar a sua vida cristã à prática do jejum. E a minha oração a Deus é que o Espírito Santo de Deus traga à igreja. Pai, eu oro nesta hora. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito traga à igreja, ao corpo de Cristo, a consciência da importância, da seriedade da vida de jejum. Eu oro, Pai, para que todo misticismo em volta do jejum, eu oro para que toda superstição em volta do jejum seja demolida do nosso meio, seja removida do nosso meio, e que nós possamos compreender, Senhor, a prática, a disciplina de uma vida de jejum e de oração. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito conduza a cada um de nós a praticarmos o jejum, a vivermos o jejum, a estabelecermos um dia por semana para jejuar e orar, há um tempo para buscar a Tua face, e que nós entendamos que esta é uma arma poderosa, este é um recurso poderoso que o Senhor nos deu para que nós possamos trazer o nosso corpo sobre sujeição, para que nós possamos ter tempo, devotar tempo para ouvir a Tua voz, para obedecer os Teus comandos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos, instrui-nos, tudo aquilo que eu não consegui passar através deste estudo, que o Teu Espírito comunique ao coração de cada um dos meus irmãos, e que haja um grande mover de jejum e oração no meio da Tua igreja, nos 4 cantos da terra, e que nós possamos, como igreja, trazer de volta aos nossos arraiais esta bênção, que é o jejum e a oração. Esta é a minha oração, este é o meu clamor, esta é a minha intercessão, Pai. E eu a faço no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, amém. Se você ficou com alguma dúvida acerca do que é o jejum ou acerca de alguma coisa que foi tocado, você pode me enviar uma mensagem. Eu terei o maior prazer do mundo de lhe responder ou responder numa outra ministração, se eu entender que é relevante para as demais pessoas também, outras pessoas possam ter estas dúvidas, mas não fique com nenhuma dúvida. Traga as dúvidas para que nós possamos responder, e assim nós possamos acender no nosso meio a chama do jejum e da oração. E eu tenho certeza que isso vai trazer muitos comandos do Senhor, muitas direções de Deus, muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, estreitar nossa intimidade com o Senhor, nossa comunhão com o Senhor, e com certeza nós viveremos dias muito melhores. Não deixe de jejuar, não deixe de orar, e não deixe também de trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro. Não é porque nós estamos sem nos reunir num templo que nós deixamos de reconhecer que tudo aquilo que nós temos, que tudo aquilo que chega às nossas mãos, provém das mãos do Deus Todo-Poderoso. Como é que eu reconheço isso? Trazendo ao Senhor os meus dízimos e as minhas ofertas. E nesta hora eu quero consagrar a vida financeira de cada um dos amados. Eu quero consagrar as suas finanças. Eu quero consagrar o fruto do seu trabalho ao Senhor, consagrando cada dízimo, cada oferta que é trazido na casa do tesouro. Pai, que nesta hora cada semente semeada nesta obra, que cada semente plantada na tua casa se multiplique 100 por 1 na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Que haja abundância, que haja fartura, que haja prosperidade na casa do teu povo. E nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias, com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe os amados. Não se esqueça, amanhã, às 4 da tarde, Pastor Luiz, direto de South End, e às 5h30, nós estaremos de volta ministrando sobre tentação. Você começou o estudo de ontem? Não perca amanhã, nós estaremos continuando de onde paramos sobre como vencer a tentação. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma noite de sono restaurador, fique com Deus e até amanhã. Shalom, shalom!